Os maiores observatórios do mundo estão em alerta máximo. Toda a comunidade científica está obcecada por ele, o 3I Atlas. Este objeto vindo de outro sistema solar está quebrando todas as regras. Ele deveria ter evaporado na fornalha do nosso Sol. Mas ele sobreviveu para nos trazer uma verdade brutal. O 3I Atlas está se movendo de uma forma que faz os cientistas questionarem tudo. Ele está fazendo algo enquanto se afasta do nosso Sol, que cria um mistério sem precedentes. Prepare-se para saber tudo sobre o maior mistério dessa década e descobrir por que, mesmo após meses de observação, ele ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Esta não é uma história sobre o que sabemos. É sobre o que acabamos de descobrir. Você está prestes a ver a única foto tirada de Marte que capturou a evidência mais próxima deste fenômeno. Ele nos mostrou que não veio para seguir regras. A verdade é mais chocante do que qualquer teoria, e você vai descobrir o porquê. Em 2025, o mundo científico foi abalado. Não foi uma colisão, mas sim uma visita. O 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já detectado. Os dois primeiros, Oumuamua e Borisov, já nos surpreenderam. Mas o 3I Atlas, ele estava guardando o melhor para o final. Cientistas afirmam que o que torna o 3I Atlas tão fascinante é sua origem. Ele é um viajante, um pedaço de outro sistema solar, talvez de bilhões de anos-luz de distância, que foi ejetado de sua casa original e passou incontáveis eras vagando pelo espaço vazio. Inicialmente classificado como cometa, ele apresentou uma peculiaridade. Dados preliminares sugeriram uma composição com mais dióxido de carbono do que água, diferente do que esperávamos. Era um sinal de que ele era diferente. Mas essa foi apenas a ponta do iceberg cósmico. E como em todo mistério cósmico, as especulações não tardaram. Será que o 3I Atlas era apenas uma rocha ou algo mais? Um resquício de uma civilização distante? Um pedaço de tecnologia alienígena? Um nome conhecido por suas teorias audaciosas reacendeu o debate, sugerindo que o comportamento anômalo do Atlas poderia ter uma explicação não natural. Mas a ciência, como sempre, exigia provas. E as provas estavam vindo de todos os cantos do nosso planeta e até mesmo de fora dele. O verdadeiro espetáculo começou quando o 3I Atlas fez sua aproximação máxima do Sol, o periélio, entre os dias 29 e 30 de outubro. Muitos cometas se desintegram nessa jornada ardente. O Atlas, ele não só sobreviveu, como nos deixou boquiabertos. Em 11 de novembro de 2025, o mundo viu o que ninguém esperava. Novas imagens, capturadas por potentes telescópios como o óptico nórdico, revelaram algo espetacular e, para muitos, inexplicável. O 3I Atlas estava intacto, perfeitamente saudável, mas expelindo jatos gigantescos de material que se estendiam por até 3 milhões de quilômetros. Para colocar em perspectiva, esses jatos eram mais longos que a distância entre a Terra e a Lua. Em algumas imagens, foram observados até 7 jatos distintos, formando um padrão quase hexagonal. Isso não era o comportamento usual de um cometa. Especialistas em cometas ficaram pasmos. As teorias iniciais de desintegração foram pulverizadas. A magnitude desses jatos é enorme, indicando uma atividade interna do núcleo extremamente violenta, mais do que esperávamos para um objeto com a sua idade estimada. Além disso, a análise de sua órbita mostrou uma aceleração não gravitacional, o que adicionou ainda mais mistério ao seu comportamento. Aceleração não gravitacional significa que o empuxo desses jatos estava literalmente empurrando o cometa, alterando sua trajetória de forma mensurável. Para alguns, isso era a prova de que algo atípico estava acontecendo.
Para outros, apenas a confirmação de que o 3I Atlas era um cometa extremamente ativo, um tipo raro e especial. A batalha das teorias estava declarada, enquanto os telescópios terrestres tentavam desvendar os mistérios dos jatos. Um outro conjunto de olhos cósmicos estava observando o Atlas de uma perspectiva única. A sonda chinesa Tianwen-1, em órbita de Marte. Em 3 de outubro de 2025, a Tianwen-1 capturou imagens inéditas do 3I Atlas. A uma distância de aproximadamente 30 milhões de quilômetros de Marte, a sonda chinesa ofereceu o primeiro olhar de perto sobre o cometa interestelar de um ponto de vista planetário. As imagens da Tianwen-1 são cruciais. A Agência Espacial Chinesa declarou que os dados fornecem uma segunda opinião vital sobre o 3I Atlas, um ângulo de observação diferente do que temos da Terra, essencial para modelar a forma exata da sua coma e cauda. O que vimos foi um objeto brilhante, compacto, com emissões gasosas, provando a contribuição global de suas missões. As fotos da Tianwen-1, divulgadas em meados de novembro, mostraram o Atlas como um objeto luminoso e compacto, sem uma cauda longa e explícita. Isso não contradizia as observações terrestres dos jatos. Apenas mostrava como o ângulo de visão e a distância podem alterar radicalmente nossa percepção. A China, com sua missão em Marte, adicionou uma peça vital a esse quebra-cabeça cósmico, validando a natureza altamente ativa do cometa. E para os que ainda especulavam sobre tecnologia alienígena, o radiotelescópio Meerkat, na África do Sul, trouxe outra peça de evidência. Em 24 de outubro, o 3I Atlas teve sua primeira detecção de sinal de rádio, e os cientistas confirmaram a emissão tinha uma explicação natural, diretamente ligada à sua composição e liberação de gases. Era um cometa, sim, mas um cometa extraordinário. O 3I Atlas deu à ciência uma quantidade incrível de dados em um curto espaço de tempo. A comunidade astronômica agora sabe que objetos interestelares podem ser muito mais ativos e complexos do que se imaginava. Ele é uma cápsula do tempo, trazendo consigo a composição química de outro sistema estelar, talvez mais antigo que o nosso próprio Sol, com estimativas de 7 a 10 bilhões de anos. Cada jato, cada partícula que ele ejeta é uma informação valiosa sobre o universo lá fora. E a jornada de observação não acabou. A missão JUICE, da Agência Espacial Europeia, que está a caminho de Júpiter, também está rastreando o 3I Atlas, com observações mais detalhadas planejadas para dezembro. Cada dado coletado é um passo para entender melhor esse visitante. Ele fará sua aproximação máxima da Terra em 19 de dezembro a uma distância segura, antes de desaparecer de vista. O 3I Atlas não foi apenas um cometa, ele foi um mensageiro, um lembrete de que o universo está em constante movimento, cheio de surpresas e mistérios esperando para serem desvendados. Ele veio de longe, nos surpreendeu e agora retorna ao vazio interestelar, levando consigo os segredos de um sistema estelar distante. Mas deixou para trás, em nossos olhos e em nossos dados, a prova de que a nossa compreensão do cosmos está sempre em expansão e que talvez os maiores segredos ainda estejam por vir, trazidos por outros invasores silenciosos. Agora, em meados de novembro de 2025, o 3I Atlas está em sua jornada final para fora do nosso sistema solar. Ele cumpriu sua missão. Nos mostrou que o universo é mais violento e imprevisível do que qualquer livro didático ensinou. Mas ele nos deixou uma pergunta ainda mais profunda. Se este objeto tem uma força inexplicável e vem de tão longe, ele pode estar ligado ao maior e mais famoso mistério de rádio da história?
quer descobrir qual é a teoria que liga o comportamento estranho do 3I Atlas ao famoso sinal UAU de 1977? E o que a ciência realmente pensa sobre essa conexão? Clique agora no vídeo que aparece na sua tela e veja a teoria que fascinou o mundo da astronomia nesses últimos meses. Obrigada por ficar comigo até aqui e até breve.